Em uma manhã tranquila de junho de 1995, a pequena cidade de Mason City, Iowa, foi abalada por um mistério que permanece sem solução até hoje. Jodi Wizentruit, uma jovem e carismática âncora de telejornal, saiu de seu apartamento com pressa para chegar ao trabalho, mas nunca cruzou os poucos metros até seu carro sem que algo terrível acontecesse. Pertences espalhados, marcas de luta e um silêncio ensurdecedor deixaram a comunidade em choque e a polícia diante de um enigma. O que aconteceu com Jodi naquela madrugada? Quem a levou? E por quê? Jodi Wizentruit veio ao mundo em 5 de junho de 1968, na pacata Long Prairie, uma cidadezinha de Minnesota que, mesmo em 2020, mal passava dos 3.160 moradores. Era filha de Maurice Nicholas Wizentruit e Imogen, carinhosamente chamada de Jane, e cresceu ao lado da irmã mais velha, Joanne Nieno. A vida de Jodi, porém, ganhou uma sombra precoce. Aos 13 anos, perdeu o pai para uma doença grave, um golpe que marcou profundamente a adolescente, como contaram seus familiares. Ainda assim, Jodi se destacava na escola, não só pelo brilho da sua personalidade, mas também no campo de golfe, onde sua habilidade a levou a conquistar torneios estaduais com o time do colégio, sendo reconhecida como uma das 5 melhores jogadoras de Minnesota. Seus colegas a descreviam como uma garota cheia de vida, extrovertida e dona de um sorriso que iluminava qualquer lugar. Na infância, ganhou o apelido de Falcons das amigas Tessie sem mamãe e Kim Feist, um nome que dizia tudo sobre sua determinação. Desde pequena, Jodi já sonhava com as luzes da televisão, imaginando-se na frente das câmeras, um desejo que não era brincadeira, mas uma meta que ela perseguia com seriedade. Quando terminou o ensino médio, Jodi seguiu para St. Cloud State University, onde mergulhou nos estudos de comunicação de massa e comunicação oral, formando-se em 1990. Na universidade, já mostrava seu talento, brilhando como apresentadora na TV local, um prenúncio do que viria a ser sua carreira. Mas o começo não foi direto. Seu primeiro trabalho foi na Northwestern Airlines, um emprego bem distante das câmeras, em Iaga, Minnesota. Mesmo assim, Jodi não desistiu. Logo conseguiu uma chance em Iowa City, numa emissora afiliada à CBS, onde assumiu o cargo de chefe de escritório, organizando as operações com a mesma energia que levava para tudo. Depois, voltou a Minnesota para trabalhar em Alexandria, numa afiliada da ABC, antes de dar um novo passo rumo a Iowa, onde sua trajetória começaria a tomar forma de verdade. Em 1993, com apenas 25 anos, Jodi chegou a Mason City, Iowa, para ancorar os jornais da Kim, uma emissora afiliada à CBS. Lá, ela comandava o Daybreak, o telejornal das 6 da manhã, e também o noticiário do meio-dia. Sua pontualidade era lendária, e sua presença no estúdio era como um raio de sol, como descreviam os colegas. Jodi não era só uma jornalista. Para a comunidade, ela era quase uma estrela, alguém que parava para conversar com fãs no supermercado, às vezes demorando horas por causa de sua simpatia. Doug Merbach, diretor de notícias da Kim, contava que ela podia levar 2 horas para fazer compras porque sempre dava atenção a quem a abordava. Apesar do sucesso local, Jodi sonhava mais alto, queria chegar à televisão nacional. Sua colega Robin Wolfram, também âncora, lembrava que o único obstáculo era o sotaque carregado de Minnesota, algo que Jodi estava determinada a suavizar para conquistar voos maiores. Na vida pessoal, Jodi vivia sozinha no Key Apartments, um conjunto de prédios na 550 North Kentucky Avenue, a apenas 5 minutos da Kim. Em novembro de 1993, conheceu John Vancice, um homem de quase 50 anos, gerente de uma empresa de sementes, que morava no mesmo complexo. Os dois se tornaram amigos, mas a relação levantava sobrancelhas. Vancice parecia encantado por Jodi, a ponto de batizar seu barco com o nome dela, dizendo que ela o fazia sentir bem. Para Jodi, porém, era só amizade. Ela deixava isso claro, às vezes chamando-o de pai para marcar distância, como contou sua amiga Annie Krause. Ainda assim, amigos como Tammy e a irmã Joanne desconfiavam que Vancice queria mais, algo que Jodi parecia saber, mas não encorajava. Fora isso, Jodi mantinha laços fortes com amigas de longa data, como Stacey, Kim e Annie, com quem dividia risadas e confidências, construindo uma vida cheia de conexões em Mason City. Meses antes de 1995, algo começou a incomodar Jodi. Em outubro de 1994, ela foi à polícia de Mason City contar que, enquanto caminhava com uma amiga, uma caminhonete branca seguiu de perto, com o motorista encarando-a de forma que a deixou nervosa. Os policiais ofereceram proteção temporária e dicas de segurança, mas não foram além disso. O incidente mexeu com Jodi, tanto que ela decidiu fazer aulas de autodefesa, um sinal de que se sentia vulnerável. Nos meses seguintes, ela mencionou a amigos e familiares que achava estar sendo seguida, apontando uma van branca que parecia surgir onde quer que ela estivesse. A sensação de ser observada ficou mais forte, e na noite de 26 de junho de 1995,
Durante um jantar após um torneio de golfe beneficente, Jodi desabafou com colegas. Disse que estava recebendo ligações estranhas, com mensagens que ela chamava de sujas e maliciosas, que a estavam irritando. Determinada, planejava trocar o número de telefone no dia seguinte, querendo deixar aquele incômodo para trás. A vida social de Jodi era agitada e cheia de momentos marcantes. Em 10 de junho de 1995, Vance se organizou uma festa surpresa para seu 27º aniversário em Clear Lake, Minnesota. O evento tinha até um bolo decorado com tema de esqui aquático, uma paixão de Jodi. Nos dias 24 e 25 de junho, ela se juntou a Vance e outros amigos para uma viagem de esqui aquático em Iowa City, voltando para casa no domingo, dia 25. Na segunda-feira, 26 de junho, Jodi seguiu sua rotina, ancorou o daybreak das 6 às 7 da manhã, foi ao torneio de golfe no Mason City Country Club, onde jogou com colegas apesar da chuva que interrompeu a partida. Ela voltou para casa para trocar de roupa e retornou ao clube para o jantar de premiação, saindo por volta das 20 horas. Naquela noite, às 20 horas e 24, ligou para sua amiga Kelly, que morava no Mississippi. Como Kelly não estava, Jodi conversou rapidamente com o marido dela, parecendo animada e sem qualquer preocupação, como ele mais tarde relatou. Um detalhe que só veio à tona anos depois, em 2023, foi revelado pelo investigador Steve Reed. Jodi, aparentemente, tinha um segredo. Apenas 10 dias antes de sumir, ela conheceu um homem de 27 anos, de fora de Iowa, em um bar. Os dois clicaram imediatamente, e a relação cresceu rápido, com conversas quase diárias, muitas vezes iniciadas por Jodi. Ela não contou a ninguém sobre ele, nem as amigas mais próximas, nem a família. Reed acredita que Jodi guardou silêncio para evitar problemas com outros admiradores, que poderiam ficar com ciúmes. Esse homem, que chegou a ser considerado uma pessoa de interesse pela polícia, foi descartado como suspeito, mas Reed insiste que essa conexão pode ter mexido com a vida de Jodi de formas que ela não imaginava. Outro episódio curioso envolveu o carro de Jodi, um Mazda Miata vermelho 1991, comprado semanas antes de 1995. O veículo ainda estava no nome de John Lessard, um empresário local, e a compra foi arranjada por um amigo vendedor de carros. Segundo Reed, alguém pagou parte do carro como um presente para Jodi, enquanto ela arcou com o restante, o que sugeria que havia alguém com uma admiração especial por ela. Vance, por sua vez, espalhou para uma amiga, Ladonna Woodford, que o carro tinha sido presente de um namorado. Mas Anne, que conhecia Jodi de perto, negava que ela tivesse dito algo assim, garantindo que Jodi estava orgulhosa por ter conquistado o carro sozinha. Na manhã de 27 de junho de 1995, tudo mudou. Jodi deveria chegar aqui às 3 horas para preparar o daybreak, que ia ao ar às 6 horas. Na noite anterior, depois do torneio de golfe, ela passou na casa de Vance por volta das 22 horas para assistir a um vídeo da sua festa de aniversário. Segundo ele, Jodi saiu pouco depois e voltou para seu apartamento. Às 4h10, a produtora Amy Coons, preocupada com a ausência de Jodi, algo raro, mas não impossível, já que ela às vezes dormia demais, ligou para o apartamento. Jodi atendeu, com a voz cansada, parecendo surpresa por estar atrasada. Disse que estava se arrumando e que logo chegaria à emissora, soando normal apesar da pressa. Mas o tempo passou, e Jodi não apareceu. Às 5 horas, Amy tentou ligar de novo, mas ninguém atendeu. A chamada caiu direto na secretária eletrônica. Às 6 horas, com o daybreak prestes a começar, Amy teve que assumir o comando do programa, algo que deixou a equipe atonita. Jodi nunca faltava, e sua ausência era como um alarme silencioso. Às 7 horas, depois de várias tentativas frustradas de contato, a equipe decidiu que algo estava errado e chamou a polícia para uma checagem no apartamento de Jodi. Às 7h15, os policiais chegaram ao Key Apartments, prontos para entender o que havia acontecido com a âncora que todos conheciam. O que encontraram no estacionamento foi de gelar o sangue. O Mazda Miata vermelho de Jodi estava lá, a poucos metros da entrada do prédio, mas ao redor dele havia um cenário caótico. Sapatos de salto vermelhos, brincos, um secador de cabelo e um frasco de spray de cabelo estavam jogados pelo chão. A chave do carro, encontrada perto, estava dobrada, como se tivesse sido torcida com força. Marcas no pavimento mostravam que alguém foi arrastado por alguns metros, e havia sinais de sapatos arranhando a terra, indicando uma luta desesperada. Uma impressão de palma, ainda não identificada, foi coletada na lataria do carro, junto com um único fio de cabelo. Curiosamente, a bolsa e a maleta de Jodi, que ela sempre levava consigo, recheada de anotações, não estavam em lugar nenhum. Enquanto examinavam a cena, a polícia conversou com vizinhos. 3 deles disseram ter ouvido gritos por volta das 4h30, mas ninguém achou que valia chamar as autoridades na hora. Outro morador trouxe uma pista intrigante. Às 4h30, ele viu uma van branca,
provavelmente uma Ford Econoline dos anos 80, parada no estacionamento com as luzes acesas e o motor ligado, atrapalhando a passagem. No apartamento de Jodi, no segundo andar, tudo parecia intocado. Não havia sinais de arrombamento ou bagunça, mas um detalhe chamou a atenção de um detetive. A tampa do vaso sanitário estava levantada, algo estranho para uma mulher que morava sozinha. Dentro do apartamento, encontraram o diário de Jodi, onde ela escrevia sobre sua vida, mencionando saídas com Vancice e outros amigos. Nada ali sugeria problemas com ele ou apontava para algo além de uma amizade. O chefe de polícia, Jack Sklepper, não hesitou. Com base no que viu, declarou o caso como um sequestro, dando início a uma operação imediata. Equipes vasculharam o condomínio, um parque próximo e até as margens do rio Winnebago, usando cães farejadores e até helicópteros para cobrir o terreno. Mas a chuva forte que caía naquele dia dificultou tudo, apagando possíveis pistas e deixando os policiais de mãos vazias. Eles também foram a Kim, examinando a mesa de trabalho de Jodi em busca de qualquer anotação ou pista que pudesse explicar sua ausência, mas nada parecia fora do comum. No dia seguinte, 28 de junho, a polícia percebeu que o caso era maior do que podiam lidar sozinhos e pediu ajuda ao FBI, trazendo recursos federais para a investigação. A notícia do sequestro de Jodi, uma figura querida em Mason City, correu rápido, e o caso logo estava nos jornais e TVs de todo o país. A comunidade local, abalada, respondeu com apoio. Fitas amarelas começaram a aparecer nas estradas e postes, um gesto simples para mostrar que ninguém esqueceria Jodi. Enquanto isso, os policiais trabalhavam sem parar, entrevistando mais de 100 pessoas até o dia 29 de junho. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos, todos foram questionados, mas nenhum nome se destacou como suspeito. A pressão para encontrar respostas era enorme, e cada conversa era uma tentativa de montar o quebra-cabeça do que acontecerá naquelas poucas horas. Entre os primeiros a serem ouvidos estava John Vancice, o amigo de Jodi que morava no mesmo prédio. Ele apareceu no estacionamento às 7h15, logo após a polícia chegar, e contou sua versão dos fatos. Disse que, na noite anterior, Jodi esteve na casa dele por volta das 22 horas para ver um vídeo da festa surpresa de seu aniversário. Segundo Vancice, ela ficou pouco tempo e voltou para o próprio apartamento. Sua presença tão cedo na cena levantou perguntas, e ele logo se tornou uma figura central na investigação. Às 7h20, outro detalhe curioso surgiu. Amy Coons, a produtora da Kim, recebeu uma ligação de um homem que se identificou como John. Ele perguntou por que Jodi não estava apresentando o jornal e se ela estava doente. Amy achou que podia ser Vancice, mas nunca houve certeza disso, deixando a ligação como mais uma peça solta no caso. Vancice, então com 49 anos, chamou atenção por causa de sua proximidade com Jodi. Ele era quase 20 anos mais velho, e os dois passavam bastante tempo juntos, o que fazia algumas pessoas desconfiarem. Ele contou à polícia que, na manhã do desaparecimento, às 6 horas, recebeu uma ligação de uma amiga, Ladonna Woodford, marcando um passeio matinal. Disse que os dois caminharam juntos e que ele parecia calmo, sem nada fora do normal. Para afastar dúvidas, Vancice se ofereceu para ajudar. Entregou suas impressões digitais, permitiu que revistassem sua casa e até fez um teste de polígrafo em 1995, que, segundo a polícia, ele passou sem problemas. Nada incriminador foi encontrado, mas nem todos estavam convencidos. Robin Wolfram, colega de Jodi na Kim, achava que Vancice tinha um apego além da amizade, apontando para o fato de ele ter nomeado seu barco em homenagem a Jodi como um sinal de algo mais profundo. Joanne, a irmã de Jodi, também não escondia sua desconfiança. Ela o achava esquisito e lembrava de comentários dele, como quando disse que deixava roupas no apartamento de Jodi porque ela gostava do seu estilo, algo que soava estranho para uma relação que Jodi dizia ser apenas amizade. Enquanto Vancice era observado de perto, a polícia também seguia outras pistas. A van branca Ford Econoline, vista por um vizinho às 4h30 no estacionamento com luzes acesas e motor ligado, virou um alvo importante. Apesar dos esforços para encontrá-la, o veículo parecia ter sumido, como se nunca tivesse existido. Outra possibilidade levantada foi a de um fã obcecado. Jodi era uma figura pública, com nome e endereço listados na lista telefônica, e seu horário de trabalho era fácil de prever. Alguém poderia estar de olho nela semanas, esperando o momento certo. A ausência da bolsa e da maleta de Jodi, itens que ela sempre carregava, reforçava a ideia de que quem a levou queria apagar qualquer rastro. Essas pistas, porém, não levavam a lugar nenhum, e o caso começava a mostrar como seria difícil encontrar respostas. Nas semanas seguintes, a investigação cresceu a passos largos, tornando-se uma das maiores operações policiais que a Iowa já viu. Até 1º de julho, mais de 400 pessoas haviam sido entrevistadas, e a polícia investigava 1.300 denúncias e pistas recebidas por telefone. No mesmo dia, uma coletiva de imprensa confirmou o que todos temiam: Jodi foi sequestrada,
e a van branca continuava sendo uma peça-chave. Apesar do esforço, as buscas físicas por Jody foram suspensas poucos dias depois, com a chuva e a falta de novos sinais dificultando o trabalho. A investigação, porém, não parou. Até meados de agosto, o número de entrevistas subiu para mais de 800, mas os policiais admitiram algo frustrante: não havia suspeitos concretos. Cada conversa parecia levar a um beco sem saída, e o mistério só aumentava. Um nome que surgiu nesse período foi Thomas Korskaden, um homem de uma cidade próxima com passado de crimes parecidos. Ele tinha uma van que lembrava a descrição do vizinho e era visto com frequência em Mason City. Sua ex-mulher jogou mais lenha na fogueira, dizendo que Thomas falava de Jody como se ela fosse sua garota, sugerindo uma obsessão. Meses após o desaparecimento, a van dele pegou fogo, destruindo qualquer chance de examiná-la. Em 1996, enquanto esperava julgamento por outro caso, Thomas deixou escapar algo intrigante. Disse que Jody estava morta e que ele sabia o que tinha acontecido. A polícia, no entanto, não encontrou nada sólido para ligá-lo ao crime, e ele acabou sendo descartado. A van queimada e suas palavras ficaram como mais um capítulo sem conclusão. Em 1997, outro suspeito entrou na mira: Tony Jackson, um homem preso por atacar 4 mulheres em Minnesota. A polícia descobriu que, na época em que Jody sumiu, ele morava em Mason City, a apenas 2 quarteirões da Kim, uma coincidência que não podia ser ignorada. A repórter Caroline Love trouxe uma pista ainda mais inquietante. Um ex-companheiro de cela de Jackson disse que ele escreveu uma música de rap na prisão, com versos que falavam de esconder o corpo de uma âncora de TV em uma fazenda em Tiffin, Iowa, numa pilha de silagem. A polícia levou a sério e vasculhou uma fazenda na região com cães farejadores. 2 dos 3 cães reagiram, como se houvesse algo ali, mas os testes de laboratório não confirmaram nenhuma ligação com Jody. Após entrevistas, exames e um teste de polígrafo, a polícia anunciou, em 5 de maio de 1999, que Jackson não era um suspeito viável. Mesmo assim, Joanne, a irmã de Jody, não conseguia tirar Jackson da cabeça, apontando para sua proximidade com a Kim, seu histórico violento e a letra daquela música como razões para manter a desconfiança. Enquanto a polícia corria atrás de suspeitos, críticas ao trabalho deles começaram a surgir. Annie Krause, amiga próxima de Jody, estava indignada. Ela achava que a polícia não protegeu bem o carro e o apartamento de Jody, deixando pessoas entrarem e saírem sem cuidado, o que poderia ter destruído pistas importantes. Outro erro grave veio à tona meses depois. O Mazda Miata de Jody, uma prova central com marcas de luta e uma impressão de palma, foi devolvido à família, como se não fosse mais necessário. Isso chocou quem acompanhava o caso, já que novas tecnologias poderiam, no futuro, revelar algo que na época não era possível ver. Caroline Love, ao visitar a delegacia em 1998, ficou ainda mais preocupada. O arquivo do caso estava coberto de poeira, como se ninguém o tocasse há meses, sugerindo que a investigação estava perdendo força. A família de Jody não ficou parada. Em setembro de 1995, eles contrataram investigadores particulares de Minneapolis, que chamaram Doug Jaza, do Nebraska, para ajudar. Esses detetives foram a programas de TV nacionais, mantendo a história de Jody viva na cabeça das pessoas. Em novembro daquele ano, numa tentativa diferente, a família e os investigadores se encontraram com 3 médiums famosos em Los Angeles, para o piloto de um programa chamado Detetives Psíquicos. Apesar da esperança, nada útil saiu dali, apenas mais perguntas. Anos depois, em maio de 2001, a família enfrentou uma decisão dolorosa. Pediram a um juiz para declarar Jody legalmente morta, para resolver questões de herança. Um investigador independente revisou todos os documentos da polícia, do FBI e da Divisão de Investigação Criminal de Iowa, concluindo que Jody foi levada à força do estacionamento e provavelmente não sobreviveu. O juiz aceitou o pedido, mas a família fez questão de dizer que não desistiria de buscar a verdade. Para manter o caso vivo, em 2003, os jornalistas Gary Patterson e Josh Benson criaram o site findesode.com, um espaço para compartilhar atualizações e reunir informações. Doug Jaza e Caroline Love se juntaram ao projeto, ajudando a manter a chama acesa. Enquanto isso, a polícia voltou a olhar para Van Cisse em diferentes momentos. Em 2004, revistaram o porão da casa onde ele morava antes, mas não acharam nada novo. Em 2010, os policiais disseram que ainda consideravam todas as possibilidades, mesmo negando que Jody tivesse falado sobre ser seguida, algo que contradizia o que ela contará a amigos e à própria polícia. Em 2017, um grande júri federal entrou em ação, e Van Cisse foi chamado para dar impressões digitais, palmares e DNA. Nada resultou em acusações. Pouco depois, a polícia conseguiu permissão para colocar rastreadores GPS em 2 carros de Van Cisse, que não eram os mesmos de 1995. Os resultados ficaram em segredo e não mudaram o rumo do caso. Outros nomes apareceram com o tempo. Jerry Barnes,
condenado por um assassinato em 1979 em Cedar Rapids, a 2 horas de Mason City, mencionou Jodi em 2018, durante um interrogatório. Ele disse, sem ser perguntado, que tinha visto algo sobre ela recentemente, mas não deu detalhes. A polícia não confirmou se ele era suspeito, deixando a conexão no ar. Outro homem, Christopher Riva, também foi investigado. Condenado por assassinato e morto em 2009, ele tinha laços com o complexo de apartamentos onde Jodi morava, porque sua ex-mulher viveu lá depois que Vancice se mudou. Em 2009, a polícia disse que não havia provas contra ele, mas, em dezembro de 2024, investigadores de Mason City planejavam conversar com a polícia de Wisconsin para comparar anotações sobre Riva, sugerindo que ainda havia algo a explorar. Novas pistas continuaram surgindo, mesmo décadas depois. Em 2020, o programa 48 Hours revisitou o caso, trazendo atenção renovada. Vancice, abordado pela equipe do programa, bateu a porta e se recusou a falar. Após o episódio, várias denúncias chegaram à polícia, incluindo a história de uma mulher que, aos 14 anos, em 25 de maio de 1995, disse ter sido perseguida por um homem perto do complexo de Jodi. Ela descreveu um homem branco, baixo, de cabelos escuros, com 25 a 30 anos, mas ninguém confirmou se isso tinha relação com o caso. No mesmo ano, o investigador Steve Reed trouxe uma revelação pesada. Um colega da Kim teria confessado a ele que destruiu evidências importantes anos antes e vivia com medo desde então. Reed passou tudo para a polícia, mas não se sabe o que aconteceu depois. Em novembro de 2024, uma nova busca foi feita em Winsted, Minnesota, após uma dica, mas os resultados não foram divulgados, mantendo o caso envolto em silêncio. Enquanto a polícia trabalhava, a falta de respostas abriu espaço para todo tipo de especulação. Histórias sem pé nem cabeça começaram a circular. Alguns diziam que Jodi havia fugido e trabalhava como garçonete em outra cidade. Outros inventavam que ela estava em uma emissora de TV no Alasca ou até que fora sequestrada por um grupo de fora do país. A polícia descartou essas ideias rapidamente, mas elas tomavam tempo e energia, desviando o foco das pistas reais. Uma teoria que ganhou força entre investigadores, como Steve Reed, apontava para algo mais próximo da vida de Jodi. Ele acreditava que o crime poderia estar ligado a ciúmes, talvez envolvendo alguém que sabia dos relacionamentos dela e não aceitava ser deixado de lado. A polícia, por sua vez, tinha uma certeza: quem levou Jodi conhecia bem seus hábitos. O ataque foi rápido, no momento exato em que ela saía de casa, sozinha, antes do amanhecer. Uma janela perfeita que só alguém atento à rotina dela saberia explorar. A busca por justiça nunca parou, mesmo com tantas dificuldades. Steve Reed, determinado a ajudar, ofereceu uma recompensa de $50 mil para quem trouxesse informações que levassem aos restos mortais de Jodi, na esperança de que isso incentivasse alguém a falar. O caso segue aberto, com a polícia de Mason City e a divisão de investigação criminal de Iowa prontas para receber qualquer dica. Nos registros, Jodi é descrita como era em 1995, uma mulher branca, de olhos castanhos, com cabelos loiros, cerca de 1,60 metros de altura e pesando entre 50 e 54 quilos. Esses detalhes, tão precisos, são um lembrete de que ela ainda é procurada, mesmo depois de tanto tempo. Apesar de todos os esforços, a justiça para Jodi permanece distante. Ninguém foi acusado ou levado a julgamento pelo que aconteceu naquela manhã. A investigação, que já dura décadas, envolveu centenas de entrevistas, buscas por toda a região, e análises minuciosas de pistas como a impressão de palma no carro e o fio de cabelo encontrado na cena. Várias pessoas foram examinadas de perto pelos investigadores, mas nenhuma prova sólida apontou um culpado. A ausência do corpo de Jodi tornou tudo mais difícil, assim como erros do passado, como a decisão de devolver o carro dela à família, que pode ter apagado chances de usar tecnologias futuras para encontrar respostas. Pistas que pareciam promissoras, como a van branca ou conexões pessoais de Jodi, acabaram se perdendo no caminho, deixando o caso preso em um vazio de incertezas. Hoje, o desaparecimento de Jodi Wizentruit é um dos grandes mistérios de Iowa, uma história que não deixa ninguém indiferente. A polícia ainda acredita que avanços na ciência, como testes de DNA mais precisos, ou até uma confissão inesperada, podem um dia revelar quem atirou daquele estacionamento e o que aconteceu depois. Enquanto esse dia não chega, a memória de Jodi vive na luta de sua família, no apoio da comunidade e na esperança de que a verdade, por mais escondida que esteja, ainda possa ser encontrada.